Galera, eu separei então em 5 tópicos a live de hoje. Ela se baseia basicamente do início, então eu vou falar um pouquinho da minha iniciação assim nos investimentos também, porque eu aí conto uma história para vocês e deixo um pouco mais claro que a gente também precisa romper algumas barreiras para iniciar a investir, né? Não é uma coisa fácil realmente, tem muitos obstáculos aí, muitas dificuldades que eu acho que a gente tem aí por causa de crenças que a gente tem na vida, né? Então, primeiro assim, marco zero, né? O marco zero é o quê? É a parte de saber o orçamento, né? Se a gente não sabe quanto a gente gasta, não tem como a gente saber quanto a gente pode investir. Então, a primeira coisa é saber quanto a gente gasta, tá? Separar basicamente em dois setores, a parte essencial e a parte de gastos extras. Separa isso basicamente, pode ser um papel de pão qualquer, não tem problema, só separa. Separou isso, você já começa a saber o quanto você tem de gasto, né, essencial, que é a luz, água e essas coisas assim. E daí tu começa a pensar, peraí, se eu for demitido ou se eu não tiver mais um emprego no outro dia, começa a separar, opa, isso aqui eu tenho que guardar. Então essa é a parte essencial que você tem que colocar nessa caixinha. A parte extra começa a falar em assinatura de TV a cabo, outras coisas que talvez não seja de extrema necessidade. Separou, beleza. Então você já conhece um pouquinho. Lembrando que a gente está falando para investir com pouco dinheiro, então cada um está na sua situação, né? Cada um tem uma situação diferente na vida. A segunda parte, né? Falei a primeira, então a primeira é a parte de orçamento, conhecer um pouco o orçamento, né? A segunda parte é a parte das dívidas, né? Dívidas é uma parte importante da nossa vida, né? Se você tiver dívidas, a primeira coisa que tem que fazer é pegar elas e priorizar, e a prioridade é do maior juro para o menor juro, né? Se você tem maior juro, é essa que tu tens que focar e tentar eliminar primeiro. O que é maior juro? Maior juro a gente contempla algo superior a Selic, né? A Selic está em 6,5 hoje, então você tem que olhar para cima de 6,5. Para cima de 6,5 é bem complicado já, tem dívidas aí com mais de 10% ao ano. Então, essas que você tem que setorizar e começar a separar, porque você vai ter que olhar para as dívidas com maior rapidez do que um investimento. As dívidas elas vão crescer sempre maior que o investimento. Tá? Não há dívida no mundo que cresça no mesmo tamanho do que o investimento. Talvez na Europa, talvez no Japão, onde a gente tem tesouros aí deles lá rendendo 1% ao ano, nem isso. Ou até deflação, ou até juro zero praticamente. Então assim, primeiro ponto então foi orçamento, né? Segundo ponto foi também a parte de dívidas, né? Então orçamentos, fiscalizar o teu orçamento. Segundo, a parte de dívidas, né? Terceira parte, né? Que é uma parte que eu creio ser uma das mais importantes para todos, assim, e é constante esse aperfeiçoamento, que é a parte de mentalidade, tá? A mentalidade vem muito a ver com o que a gente gasta também, né? E assim, a primeira coisa que eu falo sobre a mente é ler, né? Ler é uma das coisas mais importantes da vida, né? Eu acho que sim, tem uma frase que eu até falo bastante no curso, que é: viver sem ler é perigoso, pois te obriga a acreditar no que te dizem. Então, assim, até postei essa semana 2 livros bacanas ali, e não sei quem leu já esse livro aqui, Segredos da Mente Milionária, né? Ele tá ali no meu Instagram. É um livro bem pequenininho, bem fácil a leitura, dá para ler em 2, 3 dias. E é bem bacana, né? É um livro que te dá algumas diretrizes de vida para você pensar de uma forma a prosperar, não de uma forma a empobrecer, né? Então, assim, eu separei aqui 4 frases aqui, né, dele. Criar a própria vida, né, e não deixar a vida acontecer. Assumir compromissos com você mesmo, né? Focar em oportunidades, não em obstáculos, né? E ter relacionamento com pessoas positivas, né? Não sei quem leu já esse livro, se alguém leu já esse livro, dá um alôzinho aí para eu saber se já está ligado nesse livro, Segredos da Mente Milionária, né? Outro livro bem importante, né, é sobre foco, tá? Foco é muito importante. Hoje a gente está, a maioria, acho que de vocês aqui, pelo que eu estou vendo, já trabalham em empresas CLT, né, empresas privadas, e poucos são empresários, né? E se você não focar, é bem complicado. Dentro das empresas, a maioria das vezes, a gente é obrigado a ser multitarefa, né? Quando é multitarefa, o que acontece?
você não foca em nada. Então isso começa a criar uma pessoa muito generalista, né? Então se você é generalista, acaba não focando em coisas essenciais na tua vida. Então esse livro aqui também é muito bom, tá? A Única Coisa, o foco, é um livro também bem pequenininho, barato o livro, é do Gary Keller e do Jay Papasan. É muito bom esse livro e também concede até ideias científicas assim de como você criar um hábito, porque é desse hábito que vai fazer você focalizar, né, até investir, né, porque o hábito de investir não é uma coisa que está com nenhum brasileiro, né, praticamente. Então a gente vai ter que criar esse hábito, né. Então esse é um ponto importante e ele conecta com a parte do trabalho, né? Então, o trabalho, né, é uma coisa bem complicada, às vezes a gente falar um pouco sobre isso, mas assim, muitas vezes a gente vende hora, né, e não vende resultado. Se você começar a pensar em vender resultados ao invés de vender hora, o prisma começa a mudar, porque muitas vezes a gente pensa que o salário da gente é um problema, né? Quantos daqui já pensam que o salário é o problema? Eu tenho pouco dinheiro, então eu não invisto. Isso é normal, tá? As pessoas pensarem nisso, mas é normal até um certo patamar, porque a gente tem que pensar em trazer resultado para as companhias e até ir até o limite do resultado e extrapolar o resultado e provar que tu fez mais resultado. A partir do momento que o teu salário, né, está no limite do teu resultado, ou seja, ali é o top que a companhia pode te pagar e tu está trazendo mais resultado, está na hora de você acenar para outra companhia ou ir para outra emprego, ou talvez até empreender, por que não, né? Então esse é um passo importante de tu estabelecer algumas prioridades na tua vida. E a prioridade número 1 é você, né? Então assim, não existe pessoa rica que não teve dinheiro investindo, ela tem que ter dinheiro para ser rica, não adianta. Então, e para a gente ter dinheiro, a gente tem que ter um trabalho bacana que te fornece dinheiro mediante os teus resultados, ou seja, um ambiente meritocrático, né? Ou se você não está nesse ambiente, tem que procurar um ambiente assim, não tem chance diferente dessa. Então, outro ponto importante é a gente saber o que a gente precisa investir, né? Investir tem 2 cenários principais, para presente ou para futuro. O presente ele é muito importante. Por que o presente é importante? Porque o presente está relacionado a imprevistos, né? Relacionados a coisas que a gente não sabe quando acontecem, a cisnes negros, que nem a gente diz. Isso é um ponto importante para vocês colocarem. Então, primeiro, para começar a investir com pouco dinheiro ou com muito dinheiro, não importa, né? Por isso que eu estou tocando nesse ponto, que é o terceiro ponto, é reserva de emergência. Então a reserva de emergência ela é também para oportunidades e também para imprevistos. O imprevisto só tem uma certeza, é que ele vai acontecer, né? E as oportunidades também vão acontecer e vão aparecer. Por isso que às vezes as pessoas têm, meu Deus, será que eu vou reserva de emergência? E geralmente, né, o que a literatura fala, né, que tu tem que guardar 6 meses do teu custo de vida, aquele custo que eu falei no tópico 1 lá, aquele custo que é o básico para deixar a luz acesa e tu sobreviver, é esse custo que tu tem que manter por 6 meses pelo menos, se você é um CLT, ou 12 se você é um empreendedor ou autônomo, né? Então, manter esse valor em reserva de emergência. Só que ele também serve para uma reserva de oportunidade, isso que eu falo bastante. Oportunidade é o quê? Você quer trocar o carro, você vai entregar o carro numa concessionária? Não, você compra o valor, por exemplo, que tu tens em reserva de emergência, tu pode ir lá rapidamente comprar um carro à vista e vender o teu carro em questões de dias, por exemplo, e usar esse valor e não perder dinheiro na troca de um carro ou outra questão que possa acontecer contigo. E o imprevisto, ele sempre vai ocorrer. Não adianta a gente falar que não, porque isso vai acontecer na nossa vida. Então, preserve esse dinheiro porque vai fazer você dormir melhor. Terceiro tópico, então, a gente passou. Primeiro é a parte né, que a gente falou bastante do marco zero, onde a gente tem que olhar para o orçamento. O segundo tópico foi das dívidas. E o terceiro agora é da mentalidade, né? Então, essa é a parte importante. Reserva de emergência extremamente importante para nós. O quarto tópico é investir, né? Investir como a gente investe melhor. Essa é a ideia principal. Hoje, só para vocês terem noção, tem 800 bilhões de reais em poupança no Brasil.
800 bilhões de reais. É muito dinheiro, tá? Num rendimento ridículo, tá? Para não falar, né, outras coisas aqui no Instagram. 4,55 ao ano, é muito pouco de 2018 e vem vindo isso há muito tempo e tem muita gente que ainda continua lá e acha que é legal. Então não é legal, tem que fazer uma mudança disso o mais rápido possível com vocês e através daqui vocês vão ter um conhecimento bacana. Então a primeira coisa, né, para investir melhor, a primeira coisa é se pagar. Né? A mentalidade da gente é o contrário, a gente gasta e vê se sobra dinheiro para investir. Então lembra do primeiro tópico, se você sabe o orçamento, você sabe quanto gasta. Então se você sabe quanto gasta no essencial, primeiro investe. Então investe primeiro, né? Dá o seu dinheirinho lá, 100, R$1.000, 400, 300, 200, quantos você tiver, investe primeiro e gasta depois. Então é o inverso do que muitas pessoas acham, né? Outra coisa, para investir melhor você tem que cuidar com o teu imediatismo. Muita gente acha que eu preciso porque eu tive um dia difícil, eu vou comprar um negocinho no shopping, vou comprar uma outra coisa. Cuida com o imediatismo porque a gente é colocado isso pela mídia e tal, e a gente acaba entrando na vibe e comprando muita coisa. Então, para investir para o presente, galera, a primeira coisa a gente vai ter que ter baixo risco, né, e média rentabilidade. Média rentabilidade é maior que a poupança, certo? Maior que a poupança e também tem que ser mais seguro que a poupança. Sim, tem coisa mais segura que a poupança. O Tesouro Selic hoje é guardado pelo Tesouro Nacional, é o cofre mais fechado do Brasil, é o Tesouro Nacional, tá? Os bancos recolhem dinheiro do Tesouro, tá? Então lá é o lugar mais seguro do Brasil. Valeu aí, Jean. Então assim, esse é o lugar que nós preservamos o nosso dinheiro para reserva de emergência. Feito lá, então vocês podem colocar o dinheiro da poupança, se vocês tiver alguma coisa lá, para o Tesouro Selic, onde você vai deixar disponibilizado para reserva de emergência. Aonde a gente coloca isso, né? Eu vou falar depois sobre corretoras, tá? Bem no finalzinho da live eu vou falar. Lá, através da corretora, você vai alocar esse dinheiro, tá? Então, transferindo através da corretora para o Tesouro Nacional, através do Tesouro Selic. Lá no Tesouro Selic, ele vai render, em média, 100% do CDI, tirando os impostos, tá? Hoje, a poupança, ela rende pelo menos 1% menos ao ano do que o Tesouro Selic. Então, é um prejuízo gigante que vocês vão ter se permanecer ainda na poupança, ok? Bom, feito isso, então, tu guardou esses 6 meses de custo aí com a reserva de emergência no Tesouro Selic, aí você começa a pensar na mascada, né? No milhão aqui, ó, nesse aqui, ó, né? Na verdinha aqui, ó. Esse que é o legal, é o futuro. Então tu vai pensar lá para frente. Pensar para frente não pode se pensar em ganância, tá? Ganância vai gerar prejuízo e aí não é isso que a gente quer. A ideia do futuro é a liberdade financeira, tá? Não existe super trunfo, né, nos investimentos. Não existe o melhor investimento. Isso não existe. Então a gente vai ter que ir devagar. Feito o primeiro passo, que é o Tesouro Selic, reserva de emergência, beleza, agora vem o segundo, que é a parte da liberdade financeira. Como é que você vai fazer isso? Primeiro conhecendo um pouco mais, né, do assunto, entendendo um pouco mais toda a parte de renda fixa que contempla o Tesouro, CDBs, essa parte mais fácil, que é a parte conservadora, e para o longo prazo a gente pode aplicar em ações, tem tesouros que são remunerados com a inflação mais um índice, ou seja, toda a tua vida ele vai remunerar sempre a inflação e mais um índice. Olha só que legal. Se você comprou algo há 10 anos atrás que fosse de R$100 e tu comprasse, sei lá, 10 quilos de picanha, aqui daqui a 10 anos tu vai comprar os mesmos quilos de picanha e mais um rendimento. Então o Tesouro ele fornece esse tipo de aplicação, então é nisso que você pode pensar para o teu futuro. E também tu pode pensar em fundo de previdência, fundos imobiliários, debêntures, tem uma série de investimentos que é bem bacana. O que tem que se cuidar é com a ganância, como eu falei, tem muita gente que acha fácil de oferece rendimentos aí de 1, 2% ao dia ou 20% ao mês, isso é impossível, tá? Trouxe 3 dados aqui dos 3 maiores investidores do mundo, tá? Peter Lynch conseguiu 29,2% durante 13 anos ao ano, 29. O Warren Buffett, que é o terceiro cara mais rico do mundo, conseguiu
23% em média durante 54 anos. Então, assim, não adianta pensar que vai conseguir mais do que isso se os caras mais fodásticos do mundo conseguirem esse tipo de rentabilidade. Então, vamos botar o pé no chão, porque o mercado ele sempre é mais sábio que a gente. Beleza? Tudo certo aí, galera? Estão curtindo? Dá um aceno aí para dar um salve aqui. Assim, ó, outra coisa, né? Se tiverem perguntas aí, coloquem aí, tá? Por favor. Uma pergunta, não os números da Mega Sena, não algo nesse sentido, mas algo que eu consiga responder aí para vocês. Tá claro? Estão conseguindo entender? É uma live assim, ó, vamos pensar em investir com pouco dinheiro. Então, pouco dinheiro dentro da reserva de emergência, né, que é o Tesouro Selic, você consegue com R$100. R$100. É uma pizza. Uma pizza ou talvez 2 pizzas, né, que você consegue por mês ou qualquer horário do dia. Ele pode ser investido mensalmente, se você quiser R$100, ou você pode investir em outros títulos, né, que aí é mais para longo prazo, a R$30, né? Então, assim, não há motivo hoje para dizer que eu não invisto porque eu não tenho dinheiro. Não investe porque não está afim. Não está afim e, assim, agora tem muita informação disponível que você pode também procurar. Me procure aqui no Insta, tá? Mande direct, compartilhe essa live aí, porque tem muita coisa que realmente é complicado porque a gente não teve essa escola, né? A gente não teve nem com os pais, nem que a própria escola ou até a graduação mostrou isso pra gente, tá bom? Então vamos lá, a gente passou pelo primeiro tópico foi o marco zero, onde a gente falou de orçamento. O segundo tópico a gente falou de dívidas, né? Quitar as dívidas. Terceiro a gente falou da mentalidade, né? Focar no milhão aqui, vocês estão vendo? 1 milhão, é 1 milhão, tá? Não é um dólar, é 1 milhão, né? Focar nisso, a parte da o simbologismo é muito importante para tu acordar e ver esse negócio, né? Tu vai começar a focar um pouquinho diferenciado na tua mente. Feito isso, né? Vocês não vão deixar na poupança, obviamente, né? A gente parte para o quinto, né? O quinto ponto é a parte da operação. Como é que a gente vai operar esse troço maluco, né? Porque agora a gente tem que investir no tesouro, em ações e fundo imobiliário, essa loucuragem toda. Então, muita gente tem dificuldade. Eu tive dificuldade, eu sou um cara extremamente chato nisso e meio metódico às vezes. Então, o que eu fiz? Primeiro, eu li tudo, eu estudei tudo, eu comprei curso, eu li uma porrada de livros, estou com vários livros aqui, e depois eu fiz. Né? Esse é o meu jeito. O teu jeito, eu não sei. Esse foi o meu, eu prefiro que a pessoa leia, compre cursos ou veja no YouTube, aqui no Instagram, e aí comece a fazer, mas quando ela esteja tranquila. Beleza? Esse é um ponto. Agora, como é efetivamente a operação disso? Bom, a operação disso é basicamente como os nossos pais e nossos avós faziam há muito tempo. Né? Lembra quando nossos avós ou bisavós falavam que dinheiro bom era dinheiro no colchão? Passou esse tempo, aí foi para os pais ou avós. Não, agora tem o banco. Aí, não, mas banco é perigoso, meu Deus, o banco, meu Deus do céu, tá louco, dinheiro no banco, eu não sei onde é que tá o dinheiro. Aí, beleza, passou o banco. Aí foi o internet banking, parte digital, meu Deus, não vou fazer nem TED, não, vou no banco. Passou essa fase. Aí veio a parte das contas digitais, agora com o Nubank, Banco Inter e tudo mais. Passou essa parte agora, porque muita gente já foi para o banco digital. Quem ainda não foi, dá um toque aí que eu quero saber quem ainda não tem uma conta digital. Conta digital, então, Nubank, Banco Inter. E agora está vindo uma revolução de experiência com as corretoras. As corretoras estão vindo mais próximos das pessoas físicas. Então, assim, corretoras como a Rico, como a Modal Mais, como a Easy Invest, são corretoras bem leves, assim, vocês vão ter uma experiência bacana, bem melhor que um banco por dentro dela. E a corretora que faz a intermediação, né, desses títulos com quem você vai comprar. Porque agora, quando você é investidor, você compra títulos de alguém, que é basicamente do banco, né, ou bancos menores, geralmente não bancos maiores, e também de financeiras e também do Tesouro Nacional. Então, assim, essa é uma parte extremamente importante que vocês precisam saber. E aí, para fazer isso com custo baixo, que essa é a minha ideia, que eu passo para vocês, sim, vai ficar salva a live. E assim, a ideia é que vocês tenham um custo baixíssimo. Custo baixo é o que faz? Tem uma conta digital, eu sugiro no Nubank ou Banco Inter.
Do banco digital, a transferência do dinheiro para a corretora é de zero, então, e se você quiser transferir para qualquer outra pessoa, no banco digital é zero esse valor. Então aí tu já economiza dinheiro e faz uma conta numa corretora. A conta na corretora serve para você fazer essa intermediação. Lá eles vão pedir CPF e tudo mais, justamente porque você tem que fazer a transferência de CPF para CPF, né? Então a corretora tu tem o CPF e tu tens um outro CPF aqui na tua conta normal. Pode ser uma conta digital, pode ser tua conta na Caixa, no Itaú, e aí o dinheiro vai para a corretora. Então esse é o primeiro ponto, né? Ter essa conta digital para você, né, pagar menos. E aí dentro da corretora você vai ter todo o portfólio. A corretora tem um portfólio de todos os bancos e todas as financeiras praticamente, ao contrário do banco. O banco hoje, por exemplo, o banco ele só tem coisas do banco. Quem trabalha em empresa privada aqui, não vende coisas de outra empresa, certo? Né? Quem não tem como fazer isso, é uma empresa privada, vai vender as coisas do seu emprego, né? da sua empresa. E o banco é a mesma coisa. E as corretoras é diferente, ela tem uma abertura maior, tá bom? Então, essa parte do digital, ela é muito importante, tá? Porque você vai fazer com que você consiga pagar menos taxas. E dentro da corretora, aplicações no Tesouro, a maioria delas é de graça, tá? Fundos imobiliários também de graça, tá? Maioria assim, de CDBs, LCIs e LCAs, que também são modelos de investimento, são aplicações de graça. A maioria das coisas que é cobrada lá dentro da corretora é quando você começa a investir em ações. Mas ações não é o instinto dessa live aqui. A live hoje é para falar investimentos com pouco dinheiro. Pouco dinheiro a gente começa investindo com 30 a 100 reais, já consegue se fazer. Mas lembrando os 5 tópicos que a gente falou hoje aqui. Primeiro tópico, a parte de o marco zero, então orçamento, conhecer o seu orçamento. Tópico 2, quitar as dívidas com altos juros. Tópico 3, mentalidade, leitura, conhecimento, curso, aperfeiçoamento, trocar o trabalho que não te coloca com resultados bacanas, né? O quarto é um dos pontos principais, né? Investir melhor, né? Os tipos de investimentos básicos aqui para reserva de emergência, que é o primeiro colchão que você tem que ter, Tesouro Selic, depois você vai para ações, fundos imobiliários e Tesouro IPCA, que contempla a inflação mais um percentual, esse é um ponto. E o quinto é a operação, que eu falei para vocês, é exatamente fazer, né? Não é só ficar no blá 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 e só na leitura, a gente tem que executar, tem que ter atitude, né? Então é fazer a parte dos investimentos. Certo? Tem alguma pergunta de vocês? Ficou difícil de entender? Não? Ficou fácil? Qual é a pergunta difícil? Não tem? Então assim, galera, isso que eu queria passar. Não tenha medo de começar pequeno, né? Tenha medo de nunca ter começado, né? Esse é uma parte importante. A gente vai ter o curso sábado aqui em Blumenau. Quem tiver aqui de Blumenau e região quiser ir, é sábado. Pode acessar a minha bio aqui, tá o link, e coloca lá Rico20, você vai ter 20% de desconto se quiser ir já nesse sábado lá no Ibiza, aqui em Blumenau, bem pertinho. E quem estiver fora de Blumenau, entra no site /próxima, que é a próxima turma que eu vou fazer, que vai ser online, tá bom? Vai ser para a galera de São Paulo, do Brasil, do mundo, até de outros planetas aí que quiser fazer, não tem problema. Ok? Alguma pergunta aí? Ninguém te pergunta? Meu Deus, tá muito fácil, tô explicando muito bem, que bom, legal, show. Qualquer coisa que vocês sentirem dificuldades nessa entrada, né, no ramo de investimentos, pode me mandar o direct, tá? Fiquem bem tranquilos, espalhem isso daí, e para ter uma ideia mais geral assim para esse começo. Porque o começo realmente é um pouquinho complicado e por isso que eu estou preparando esse treinamento. Ele é focado em primeiros investimentos, né? Não é focado em grandes investidores ou day trade e tudo mais, é para pequenos. Tem uma pergunta aqui de percentual do salário destinado para investimentos. A primeira, Pércio, a ideia é
porque eu falei bem no início, que talvez você não tinha pegado, né? Mas essa questão realmente é uma pergunta que bastante gente faz. Porque cada pessoa tem um salário diferente, tem uma vida diferente. Então, o melhor de tudo é você fazer o primeiro ponto bem feitinho. Qual que é o primeiro tópico que a gente falou, que foi a parte do orçamento. A parte essencial da tua vida, tu tem que saber exatamente quanto custa. Vamos dizer que você ganha 5 mil reais ou 4 mil reais. Beleza, mas eu gasto R$ 1.000 para me manter vivo, né? Tudo certinho, se um dia eu for demitido, R$ 1.000 eu gasto. A ideia inicial é você montar o colchão de liquidez, então a reserva de emergência. Então, tudo que você não gasta com isso vai para a reserva de emergência. Então, pode ser que seja 30%, 40%, 60% do teu salário, não sei. Até montar a reserva de emergência, faz esse esforço maior. Após esse tempo, beleza, aí tu começa a fazer investimentos pensando em liberdade, né? Futuro. Então Tesouro IPCA, ações. Então, Pércio, para responder a tua pergunta vai depender do tamanho, né, do seu salário e se você já tem a reserva de emergência. Se não tem ainda a reserva de emergência, bota todo o percentual que tu puder para a reserva de emergência, porque é ali que tu vai dormir tranquilo. E foi assim que eu comecei a dormir bem mais tranquilo. Eu fiz primeiro a minha reserva de emergência e eu sou mais conservador, já falei para vocês, eu não botei 6 meses, eu botei muito mais, tá? Porque eu sou assim, então pelo menos 6 meses vocês têm que ter lá e aí começar a investir. Pergunta se pode começar a investir no Selic e no IPCA ao mesmo tempo. Eu não sugiro você fazer Selic e IPCA ao mesmo tempo, porque a gente acaba esquecendo um pouco da reserva de emergência. Então, assim, a partir do momento que talvez você tenha metade da reserva de emergência já colocada, talvez beleza, aí começa o IPCA junto. O IPCA, qual é o problema do IPCA? O IPCA tem uma questão que se chama marcação a mercado. Eu explico bonitinho isso no curso. Quando você compra ele flutua na bolsa de valores e flutua porque a economia flutua, a taxa de juros flutua e a cada dia ele vale menos. Então, se um dia tu precisar esse dinheiro, você vai talvez perder. Então, o Tesouro IPCA, ele é quando você já sabe que vai precisar desse dinheiro mais lá para frente, né? Se caso você um dia quiser ganhar dinheiro com renda fixa, aí tu tem que conhecer um pouquinho mais de marcação a mercado. Então, primeiro, Amanda, vai pelo Tesouro Selic, que é mais tranquilão, sossegado, fácil de fazer. E depois, tu já tiver metade da reserva de emergência, aí tu pode colocar no Tesouro IPCA, daí tu vai chegar no 1 milhãozão, bem rápido. Isso, no IPCA, Bacana. Cíntia já está abrindo a mente, o Gustavo também, o Gustavo já abriu. Tá na hora, isso aí. Legal, galera. Eu pretendo fazer mais algumas lives aí, até peço sugestões de vocês, se algumas dúvidas aí que vocês ainda têm, mas a ideia é fazer mais algumas aí, pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, para que vocês entendam mais e também seja um pouquinho mais claro, né? Porque eu acho que tem muita gente que só fala, né? E a gente talvez não tem uma explicação tão clara em alguns pontos de investimentos. Então, qualquer ponto aí que vocês ficarem com dúvida, manda aí para mim que eu respondo para vocês. Ok? Valeu, um abraço e até a próxima.